A maior parte das 185 mortes registradas durante as cheias de novembro do ano passado em Santa Catarina foi causada por soterramentos. Em mais precisamente 4.000 desmoronamentos. A conta foi feita por engenheiros que participaram do socorro às vítimas da tragédia. Eles vão apresentar amanhã em Joinville uma avaliação das causas desses deslizamentos e apontar sugestões de prevenção. O Bom Dia dá em primeira mão o resultado do estudo e para isso recebe um membro da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica, engenheiro Edgar Odebrecht. Engenheiro, muito bem-vindo ao nosso programa. Além da chuva forte, o que causou os deslizamentos? Bom, o primeiro ponto seria as chuvas fortes, né, que são chuvas que tiveram um tempo de recorrência que a gente chama muito elevado, quer dizer, não são comuns. E essa chuva provoca a saturação do solo. Essa saturação faz com que eleve o nível do lençol freático interno no solo. Com isso, uma redução da resistência e, paralelamente a isso, um aumento do peso dessa massa, instabilizando, colocando isso em desequilíbrio e provocando o deslizamento. Como chegou-se a essa conclusão? Como é que é feito esse relatório exatamente? Na realidade esses fenômenos, eles são... A Associação Brasileira de Mecânica dos Solos tem muitos técnicos espalhados por todo o Brasil e que atuaram de forma muito intensa nos deslizamentos do Rio de Janeiro, São Paulo, Cubatão, Recife, e esse é um problema que já foi observado em outros estados, e esses técnicos estavam aqui colaborando conosco na época da tragédia mesmo, no final de novembro e início de dezembro. Edgar, mas não foi só a chuva, né? O que mais que contribuiu para essa quantidade de deslizamentos? Na realidade, nós entendemos que foi mesmo a chuva. Em alguns pontos, por exemplo, em Joinville, teve muitos casos em que houve o favorecimento do desequilíbrio através de execuções de serviços de escavações inapropriadas, onde muitas vezes alguém, para construir uma casa ou criar um lote, acaba cortando a encosta, desequilibrando o maciço e com a chuva provoca então o deslizamento. Pois é, os casos mais graves foram registrados ali na região de Ilhota, Gaspar. A ação humana também influenciou as construções irregulares, enfim? Na realidade, no Morro do Baú teve muitos deslizamentos que ocorreram em regiões virgens onde não foram afetados, onde não havia a ação humana. Contudo, o trabalho tende a criar áreas de risco e indicações de como devem ser ocupadas essas áreas para minimizar a questão de perdas materiais e principalmente a questão de perdas humanas. Então, essa é a linha de nós, como técnicos, não conseguimos controlar as chuvas, mas nós conseguimos minimizar os danos. Pois é, o relatório aponta que algumas áreas afetadas devem permanecer sob foco de atenções, né? Ilhota, Luiz Alves, Gaspar, Blumenau, o que deve ser feito? O que é esse foco de atenção? Nós temos que continuar estudando os problemas, porque muitas vezes ocorre um deslizamento numa determinada área, num determinado local, e por que não escorregou ali do lado? Então, existem condições geológicas, geotécnicas, nós chamamos, que estão relacionadas com a resistência do solo, e estão relacionadas também com a geomorfologia, que é a forma do relevo, que caracteriza um deslizamento nessa posição. É possível recuperar o que foi destruído, assim, por exemplo, o Morro do Baú? Eu acho que é difícil recuperar porque teve várias... recuperar da forma como era originalmente não tem como, porque as movimentações de solo foram muito grandes e teve regiões que movimentou milhões de metros, mais de 1.000 metros cúbicos e não tem como repor isso na encosta, mas tem como ocupar a encosta de uma forma criteriosa e cuidadosa. Para quem que será apresentado esse relatório, né? Qual que é o objetivo? Quem que está convidado a participar para ouvir o resultado desse relatório? Na realidade, nós estamos criando estamos à disposição para orientar as pessoas, técnicos e pessoas da comunidade, as autoridades, para como proceder nessa volta ao terreno, como recuperar, como voltar a ocupar essas áreas. E prevenção, dá para se falar em prevenção? Sim, a prevenção justamente são a questão de mapeamento de risco, planos de fuga, retirada de pessoas a partir de um dado de chuva que chegou a um determinado nível de precipitação,
começa-se então a evacuar áreas e tal, para evitar justamente as perdas humanas. A população, como que pode se prevenir por conta própria, né? A orientação à população nesse caso? Na realidade, a população necessita de uma orientação. Então, a BMS está fazendo esse primeiro evento agora em Joinville e vai procurar fazer nas semanas seguintes eventos em Ilhotas e Blumenau para orientar a população no sentido de despertar a curiosidade para feições, características do próprio terreno para alertar possíveis deslizamentos. Ok, Edgar, muito obrigada pela sua participação, ter vindo até Joinville aqui para falar com a gente. Obrigado, bom dia. A BMS está no site abms.com.br.